paz de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo algo reviúva, filhos pródigos tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar eu serei paz de multidões. Eu serei, tocarei. É tudo que o Senhor quer pra mim, quer pra você. Sabe o que o mundo está esperando? Não é um artista, não é uma estrela, não é uma grande celebridade do mundo gospel.
não é uma grande celebridade do mundo evangélico. Não é isso que o mundo está esperando. O que o mundo está esperando é um referencial da glória de Deus e do caráter de Deus. Pessoas que querem ser pais de multidões, e que toquem as suas gerações, que marquem as suas gerações. Sabe, nós temos 3 filhos: Asaf, Abner e Mariá. Esse é o fruto do meu relacionamento com a minha esposa. Sabe, o fruto do seu relacionamento com Deus tem que ser filhos. Você tem que gerar filhos para Deus. Quando você não gera filhos para Deus, o seu relacionamento com Ele é um relacionamento estéril. É como um útero seco que não gera ninguém. Sabe, o que precisa ser gerado nessa nação não é um fã-clube evangélico, mas o que precisa ser gerado nessa nação são homens, mulheres, jovens, crianças cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Pessoas que querem marcar a sua geração. Pessoas que querem pagar um alto preço para que o Pai se alegre. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Há festa no céu. Há festa no céu. Há festa no céu. Se você entendeu isso, levante as suas mãos, diga: eu serei muitas gerações. Eu serei, tocarei em muita geração. Estamos de volta com o programa Manancial. Nesta oportunidade, fomos abençoados agora pelo louvor, pelo momento de louvor. Prosseguimos aqui falando hoje sobre quem crer em Jesus não será confundido. Estava falando sobre, no final do bloco anterior, sobre o conhecimento de Deus, de todas as coisas. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas, conhece a mim, conhece a você, conhece a todos nós, o pensamento do nosso coração, o mais íntimo do nosso ser. Davi escreveu um salmo, o salmo de número 139, falando deste conhecimento de Deus sobre todas as coisas. Veja o que ele nos diz no salmo 139 e o verso 2. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Verso 3, cercas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Conheces todos os meus caminhos. Verso 4, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Verso 5, tu me cercas ou me cercastes por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Davi estava aqui falando sobre este grande conhecimento de Deus. Grande rei de Israel, escritor sagrado, usado por Deus para escrever as Escrituras ou parte das Escrituras, fala desta experiência linda de conhecimento de Deus sobre todas as coisas. Então, se eu tenho, voltando ao assunto lá inicialmente falado, se eu tenho sobre a minha vida a marca de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, a moeda com que Ele me comprou, com que Ele nos comprou, então não há com que estar preocupado em ser ou não confundido. Agora, a minha conduta é que deve realmente passar por um crivo de análise da minha parte, se eu estou ou não caminhando com Cristo, se eu tenho Cristo na minha vida, se eu estou guardando a palavra, logo o sangue de Jesus será sobre a minha vida. Agora, se eu tenho uma vida desregrada, descomprometida, uma vida vivida à revelia, não é? Uma vida sem orientação na palavra, sem uma vida pautada na palavra, de acordo com a vontade revelada e expressa de Deus, eu posso imaginar que tenho a marca do sangue e não tenho. E aí, neste caso,
se eu não tenho nenhuma aliança com Deus, nenhum compromisso, eu vou ser confundido. A pessoa será confundida. Então, Deus conhece todas as coisas a nosso respeito. Se Ele conhece todas as coisas a nosso respeito, Ele sabe se eu estou guardando a palavra, se você está seguindo a palavra ou não. Então, não adianta tentarmos embramar, enrolar a Deus como nós habitualmente percebemos ocorrer entre os homens, na sociedade. Aquela coisa de empurrar com a barriga, aquela coisa de enrolar, aquela coisa de dissimular, com Deus, estes artifícios humanos, maliciosos, maldosos, não dá certo, porque Ele conhece todas as coisas de acordo com o texto que nós acabamos aqui de ler, Conheces todos os meus caminhos. Tu me cercastes por diante e por detrás e puseste sobre mim a tua mão. Por isso, a vida cristã tem que ser vivida com toda a sinceridade, com toda a verdade. Por isso que a vida com Deus, em Deus, é algo sério, é algo que deve ser vivenciado com toda a intensidade do nosso coração, com toda a intensidade do nosso ser, porque verdadeiramente Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Eu estava falando inicialmente no programa a respeito de não ser confundido. Veja, Jesus se utiliza de uma linguagem, por analogia, falando sobre o joio e o trigo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13 e o verso de número 24, a partir dali, a Bíblia diz que ele propõe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente no seu campo. Este homem semeou o trigo no seu campo. Aí à noite ele foi descansar com os seus funcionários, com os seus companheiros trabalhadores. Alguém então vem e semeia. Alguém que era inimigo vem e semeia o joio. Pela manhã, então eles se levantam e percebem que há ali também a semente que é joio, a má semente, a ruim semente. Aquela que é uma erva daninha, aquela que não é trigo, aquela que não irá para o celeiro, não será juntada para o celeiro. Então, os seus trabalhadores, os seus companheiros dizem ao pai de família: vamos arrancar o joio. E aí o pai de família diz o seguinte: não queremos que nenhum trigo se perca. Nós que estamos envolvidos nesta lavoura, eu, vocês, meus auxiliares, meus trabalhadores, meus companheiros, sabemos o que é trigo e o que é joio. Nós não nos confundimos em quem é quem. Trigo é trigo, joio é joio. Vamos aguardar o momento da ceifa, no momento da colheita, então nós faremos a separação. Ele, com precisão, difere, sabe o que é trigo e o que é joio. E no momento da colheita, no momento da ceifa, então ele fará esta bendita separação. Então eu e você, ou você que me assiste nesta oportunidade, se você tem convicção de que é trigo, tem vivido com Deus, na presença de Deus, não tem com que se preocupar, porque o Senhor, que sabe todas as coisas, Ele difere com precisão o joio do trigo. E no momento da ceifa, no momento do arrebatamento, haverá a separação do que é trigo do joio. Pois bem, assim vamos para um breve intervalo e logo após prosseguiremos.